Então, ó, aqui nós temos Redmi 9C. O aparelho liga e não possui Wi-Fi. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Wi-Fi ó, desabilitado. Então, vem aqui, ó. Clico no Wi-Fi. Vou abrir ele, ó. Olha lá, já está desabilitado. Ó, vou habilitar. Ó, habilita, fica habilitado, certo? Só que se eu sair dele aqui, ó, vou sair, fechar e vou abaixar a barrinha aqui de novo. Olha lá, desabilitado. Agora, só o Wi-Fi que não funciona ou o Bluetooth também não? Vamos ver o Bluetooth. Ligo o Bluetooth, fecho, volto, já está desabilitado. Então, ou seja, nem Wi-Fi, nem Bluetooth. Liga e desliga sozinho. Ou seja, nem liga. Não está sendo reconhecido esse circuito de Wi-Fi. Qual análise? Tensão, frequência, terra, comunicação com CPU. Por último, substituição de circuito. Simples. Então vejam. Agora, primeira coisa, eu vou localizar o meu Wi-Fi. Então eu vou vir aqui. Abro o esquema elétrico. Localizo o Wi-Fi. Uma dica para quem está iniciando: o Wi-Fi sempre está no canto superior direito ou superior esquerdo da minha placa, tá? Ou do lado de cima ou do lado de baixo. Então eu sempre procuro aqui, ó, um circuito que está debaixo de uma blindagem no canto superior direito ou esquerdo da placa, sempre. Então esse aqui eu já adiantei, eu já até tirei a blindagem, tá? Para adiantar. Então vejam, ó, aqui é o meu circuito de Wi-Fi, ó. Canto superior, ó, próximo lá do meu sensor de proximidade. O Wi-Fi tá aí. Estava debaixo de uma blindagemzinha. Sempre o Wi-Fi vai estar de uma blindagem à parte separada. Ok. Primeira coisa que eu preciso saber: quais as tensões que alimentam, de onde essas tensões vêm, que horas eu encontro essa tensão, qual o valor de cada uma dessas tensões. E eu localizo toda essa informação em uma análise só. Venho no layout, copio o nome do Wi-Fi, já identifico aqui, ó, que o pino 1 é o superior esquerdo. Copio o nome do Wi-Fi. Abro o esquema. O 3702, vamos digitar aqui. O 3702. Pesquiso e já encontrei aqui o meu Wi-Fi. E pelo jeito é um MediaTek, ó, MTK. Ok, então vem aqui no Wi-Fi agora. E agora eu vou ler o nome das linhas, para eu fazer a interpretação de tudo isso que eu expliquei para vocês. Primeiro, vou procurar as malhas VDD, as malhas de alimentação. E aqui está me dizendo o seguinte, olha. A VDD 18, 1.8, que é para Wi-Fi, que é WLAN e Bluetooth. Me fala o valor da linha? Me fala. Mas me fala de onde ela veio? Não. Copio o nome da linha, sigo, e aqui ela está me dizendo, olha, essa linha, na verdade, vamos ver aqui, muda o nome, e o verdadeiro nome dela é VCN18PMU. De onde ela está vindo? PMI. Obviamente, eu sei que é do LDO, mas eu vou seguir, quero saber qual LDO que gera essa tensão. Só em questão de estudo para vocês verem, ó. Então eu sigo ela e ela veio desse LDO da BOL é 15. Então esse aqui é uma PMIC MTK, que é o bloco 2 da PMIC MTK. Como é que eu sei que o bloco 2? É o bloco B. E aqui são os LDOs. Tudo LDO. Então, ou seja, ela saiu da minha BOL é 15, né? Beleza. Então eu já sei que ela é uma malha secundária. Ok, volto lá no meu Wi-Fi. Tem que copiar agora o nome que ela troca. E veja, olha, quando ela troca de nome, ó, falei que ela repete duas vezes, ó, ela está indo tanto para o Wi-Fi Bluetooth, tanto para o GPS. Então, ou seja, ela está indo duas vezes para o mesmo circuito integrado. Ok, então garanti aqui a primeira e eu vou medir ela onde? No último capacitor, mais próximo capacitor. Mais próximo do circuito. C3702. Então já vou medir ela logo. Ou melhor, vamos identificar todas primeiro, a gente faz a leitura e depois a gente volta medindo. Então C3702, deixa eu anotar aqui então, ó.
Caneta. Para adiantar, professor, tipo assim, você já pode identificar e se quiser até marcar para não perder. Não. Isso, é o que eu já vou fazer aqui agora. Então, ó. Caneta aqui, pessoal. Então, ó. C. Então, ó, 1.8. Tá aqui outra, pessoal. Então, ó, 1.8. C. 3702. Próxima alimentação. Então, veja aqui, ó. GND, alimentação. Aí, ó, Bluetooth, Wi-Fi. Isso aqui já são as malhas de dados. Vamos olhar aqui na outra lateral. 1, 2, 3, 4. Veja aqui, ó, 4 malhas de dados Wi-Fi, mais 4 aqui, 8. Ó, 1, 2, 3, 4 de Bluetooth aqui, mais 2 aqui, 6. Que é o que eu desenhei lá, ó, 6 dados de Bluetooth, 8 dados Wi-Fi. Então, não estou preocupado com isso aqui agora. Vamos lá embaixo. Antena GPS, também não. Ah, ó, XOI. Quem que é esse aqui? O oscilador. Mas não cheguei nele ainda. Aí eu venho pra cá. Isso. Então, ó, malha de dados também. Mas não é isso que estou procurando. AVDD 18 GPS. É a mesma lá de cima. Só que ela está em outra ramificação, mas é a mesma linha. Isso, só que ela tá pro bloco de GPS, a outra tá com o bloco do Wi-Fi e do Bluetooth. Aí eu tenho aqui, ó, rádio GPS, rádio FM, não. Antena, não. Aí aqui eu tenho outra, ó. A VDD 2.8, que seria a 3V0 lá, ó. A VDD 2.8, que ela é pro rádio FM. De onde ela vem? Não tem ideia. Eu sei que é a VDD 28. Eu sei que o 28 significa 2.8. Então vou seguir. Aí, olha, trocou de capa. O verdadeiro nome dela é VCN 28 PMU. Então, ou seja, ela vem também da minha PMIC. Volto lá. Então eu vou achar essa tensão aonde? O último capacitor da linha, C3705. Então, ó, 2.8 C3705. Próxima. Ó, a VDD 3.3. Então essa aqui que seria de 3 volts, né? Que essa aqui é só para rádio FM. 3.3. Então, ó, aqui eu tenho, onde eu vou achar ela? C3703. Então, ó, 3.3 C3703. Essa 2.8 do rádio FM eu não vou achar, só vou precisar de habilitar o rádio, tá? 3.3. De onde ela vem? Não tem ideia. Copio, sigo, troca de capa, VCN 3.3 PMU. Já sei que vem a secundária também. Não precisa nem eu seguir ela, já vi que todas as que tá escrito PMU é da PMU. Ok. E acabou. As alimentações. Então, quantas alimentações eu tive aqui, ó? Duas. Uma de 1.8, uma de 3.3. Só. Eu nem tive a de 1.2, que deveria ter também. Então, ó, 1.8, vou garantir de novo. 3.3, 2.8, 1.8, GPS é a mesma lá de cima. Embaixo. Aqui, embaixo ali, ó. A VDD 2.8 ali, ó. Per source. E tá indo pro terra, né? O pino 1. Isso aqui é GND. Mas o nome tá, né? Ah, tá. É porque, ó, lá de fora é a placa, lá de dentro é meu circuito. Então, ou seja, o circuito tinha mais uma função que esse engenheiro não quis usar e deixou a malha em terra. Em GND. Entendeu? Porque aqui é a formação do circuito. Aqui é da minha placa. Então, na placa ele tá ligado no terra. Mas essa parte é igual aquela outra lá que nós acabamos de analisar áudio. Lá dentro do circuito estava escrito ou I2C ou ID. E o que o engenheiro fez? No caminho das duas. NC. Entendi. Então, beleza, já sabemos todas as tensões que eu tenho que localizar. Então, agora eu vou ligar o meu aparelho. Vai lá.
Liguei meu aparelho. Enquanto ele já liga, eu já posso começar a buscar essas tensões. Aonde aqui eu vou buscar a primeira tensão, então? Ó? C3702. Então, vem no layout e coloco C3702. Busco. Aí um problema. Esse esquema elétrico não tá buscando, cara. Mas tá aqui, ó. C3702. Então, vem aqui. Ah, o Wi-Fi tá do outro lado da placa. Ah, outro macete, tá? Você viu que eu liguei o aparelho para medir. Só que o aparelho entrou em stand-by. Essas tensões são recolhidas para economia de bateria. Então a tela tem que estar acesa para você medir essas tensões. Aí o que eu faço? Vou lá no brilho da tela toda vez que vou analisar o Wi-Fi e coloco para apagar com 30 minutos. Para não ter que ficar acendendo toda hora. Vou lá na configuração do aparelho. Medir do outro lado, já pensou? Tem que medir do outro lado aí, senão não dá tempo. Vamos suspender. 30 segundos, 5 minutos, 10 minutos só, esse aqui é o máximo. Ok, acho que vai ser o suficiente. Então agora eu volto lá. Localizo aqui, ó, esse capacitor, que é esse camaradinho aí, 3702. Multímetro escala de tensão e venho nele. De um lado, nada. Tá aí, 1.8. Próxima alimentação é, ó, T3703. 3703, aqui em cima, o grande. Então vem aqui. Nada. 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 Então, não tenho a alimentação de 3.3. E eu disse para vocês, se liga e desliga sozinho, é falta de alimentação ou é falta de comunicação com o CPU. Aqui não tem a alimentação de 3.3, não está presente. Vamos ver se a tela ainda está acesa. Tá? Ó, nada de 3.3 volts. 300 milivolts só. Fica esperando aqui um pouquinho para ver se ela vai aparecer, ó. Média ou outro lá pra ver se tá. 1.8. Tá lá, ó. 1.8 tá fixo. 3.3 nada. Ó, 400 milivolts. A 2.8 eu sei que não vou achar que ela é só para rádio FM, mas 3705, cadê? Tá debaixo dela. Nada. No rádio FM, sim. Se eu desligar o aparelho e ligar, eu preciso habilitar o rádio FM de novo. Ele não continua tocando, não. Então é terciário. Ok. Então, 3705, nada. Não achei a tensão de 3.3 volts. Ah, professor, já achei a primeira falha. Para análise? Não. Sigo a análise até o final. Porque, por exemplo, a falta de uma frequência pode ser que gere uma falta de uma tensão. Então, ou seja, o circuito integrado ruim pode ser que gere a falta da tensão. Então, eu sigo a análise por completo e se no final das contas só a falha for só nela, eu foco na solução. Mas, por enquanto, vamos seguir a análise. Não achei uma tensão, então. Já está aí a principal, primeira possível falha. Agora nós vamos para a segunda etapa de análise. Depois da tensão é frequência. Então aqui eu vou ligar aqui o osciloscópio e vamos buscar essa frequência.
Ah, qual é a frequência que vai aparecer? Geralmente 26 MHz. Vamos ver se esse aparelho vai ser diferente ou igual. Então vem aqui, ó, XO. Ah, aqui nós já temos, ó, uma outra coisa que nós temos que tomar cuidado. Essa linha está me dizendo que essa frequência ela vai tanto para baseband quanto para o Wi-Fi. Então, ou seja, aqui se eu seguir, provavelmente vai lá para baseband. Quer ver, ó? Olha lá, ó, CPU, o 1000, o 901, CPU, 6761. Agora, a outra vai para PMIC, que é de onde ela está vindo essa frequência, lá do bloco 3 da PMIC MTK, que essa aqui é MTK, então eu já sei que vem do bloco 3. Ó, isso é PMIC. O 201C. Então, bloco 1 é A, bloco 2 foi B, que é dos LDOs, bloco 3 C, na mesma PMIC 6357. Então, essa frequência aqui que eu estou buscando, ela tem que ir para dois destinos, tanto para o Wi-Fi quanto para a baseband. Então, lembra que eu falei para vocês que caso vocês não tenham osciloscópio, eles garantiam a comunicação dela com a reversa? Só que ia ter dois circuitos na linha. Sem Wi-Fi você já estaria. Só que mesmo assim, ia sobrar ainda baseband e PMIC. Então, ou seja, você escolhe qual dos dois você ia tirar. Ou em vez de tirar o circuito que é a PMIC ou o CPU que é a baseband, essa linha ela tem resistor em série. Então, o que você teria que fazer aqui? Ó? Tirar essa resistência. Aí, de um lado, você teria o valor da baseband, do outro lado, você teria o valor da PMIC. Raciocínio lógico, precisava tirar nenhum dos dois. Separava a linha com componente em série. Se fosse capacitor em série, mesma coisa. Tirava o capacitor de um lado, o valor de um, do outro lado, o valor de outro. Exatamente. Só para ficar ligado, tá? Então agora eu vou ter que buscar essa frequência. Vamos ver se me diz qual frequência é. Tá vendo, ó? Que a minha frequência... Isso aqui eu tenho até um material dessa PMIC que eu já criei. Isso aqui eu tô criando. Vocês devem ter visto meu story de domingo, né? De domingo à noite, que eu tava criando os material no... Isso. Essas anotações são esse material aqui que eu tô criando, cara. Isso aqui na hora que ficar pronto, velho, vai ser assim, o sonho dos técnicos. Porque assim, olha, isso aqui é uma PMIC Equinox, só para mostrar para vocês rápido aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é para PMIC Equinox, ó, malha primária. Quem que é alimentado por uma PMIC Equinox? Um processador Equinox, uma engenharia Equinox. Quais circuitos alimentados por malha primária, ó? Backlight ou octa, amplificador de áudio, APT, amplificador, PMIC de câmera, NFC, clock buffet, que é o gerenciador aqui, ó, do cristal oscilador, em Equinox. LDO de câmera, LDO de câmera, LDO de câmera. Ok. O que que... Não, essa é a malha primária. O que que a malha secundária do Equinox alimenta? Então aqui tem as malhas secundárias do Equinox, ó, os bucks e as PMICs. Agora o que que elas alimentam? Tá na terceira aqui, ó. Aí veja, ó. Primeiro, os bucks, né, que é o bloco 1. Olha para vocês verem, alimenta. Esse aqui alimenta a CPU quantas vezes? Ó, trabalha com tantos amperes, alimenta a CPU tantas vezes aqui, ó, só contar, ó. A outra alimenta a CPU e o significado dela é esse. Quem ela alimenta, o bloco da CPU que alimenta é esse. E trabalha com tantos amperes. Então tá discriminado aí o que cada um dos bucks faz e cada bloco que ele alimenta. Aí os LDOs, o que ele alimenta? Então veja, ó, o LDO 1 alimenta CPU, 2 CPU, 3 CPU, 4 CPU. O de azul 1.1 alimenta, ó, RAM e CPU. 0.6 somente RAM, vocês aprenderam, que RAM é alimentado com 1.1 e 0.6. Nós aprendemos no primeiro dia. Isso, é um mapa prontinho, cara. Só dele olhar aquele aí já vai saber quem alimenta. Então, por exemplo, nós estamos lá no MTK. A MTK tá assim, ó. Cadê? Onde começa a MTK aqui? Isso aqui tudo é Equinox. Aqui é onde eu comecei o Qualcomm. Isso, olha lá, a MTK. Que é exatamente essa PMIC, é o 6358. Então, na malha primária dela tem esses circuitos. Ó, o circuito PD que nós tínhamos visto ali no outro esquema elétrico, ó, que não tem no Equinox, por exemplo. Aí, as malhas secundárias dele que alimentam, ó, o Buck, CPU, 11 vezes. A PROC-L, CPU, 14 vezes. A outra, tantas vezes. 1.1, ó, RAM e CPU. E a 2V0 e a 1.0 é a retroalimentação. Ó. Retroalimenta, alimenta LDO2, 3 e tal. Aí depois no bloco 3, ó, aliás, o bloco 2, né, que é onde nós vimos agora as tensões do Wi-Fi. Olha lá, o Wi-Fi, ó, que nós vimos agora, VSN 1.8. Aí, como os LDO são muitos, aí eu coloquei em duas páginas. Então, ó, aí tem um LDO e aqui está o restante. Então, Wi-Fi de novo, cadê o Wi-Fi? Aqui, ó, alimentado pela outra que nós acabamos de ver agora, ó. Olha lá, ó, 2.8, tá vendo? Ó? Prontinho, igualzinho. 2.8. E tem a outra, 3.3. Aqui, nós não estamos achando é a 3.3. Essa aqui, ó.
Não achamos ela. Certo? Ok. Agora, nós estamos lá no bloco 3, que nós estamos buscando a frequência. A frequência aí, olha. Ó, a malha secundária, VAUX 1.8, alimenta o cristal oscilador. Cristal oscilador gera frequência de saída de forma analógica. PMIC converte essa frequência para digital e envia uma frequência para baseband, uma frequência para radiofrequência, uma frequência para Wi-Fi. E veja aqui, olha, Wi-Fi e outra frequência para NFC. E essa frequência aqui é de quanto? Ó? 32K. Então já está prontinho aí, ó, de onde saem as frequências. Aí depois eu tenho, ó, as validações. Lembra das validações, ó, que saem da CPU e retornam para a PMIC quando o aparelho consome zero? Então essas aí são as validações, ó. Em Equinox, em MTK, são essas aqui, ó. SPI, MISO, MOSE. Essas aqui são todas as 6 validações, ó. 6 validações. Isso aqui são malha de interrupção. Então é bem. Aí aqui eu coloco o significado de cada uma delas. Um mapinha. Aí isso aí eu tô fazendo com todas as engenharias. Todas. Então eu já fiz com Equinox, já fiz com MTK. Aquele dia que eu postei eu tô fazendo da Qualcomm, ainda tô terminando. Da Qualcomm tá aqui, ó. Que demora pra caramba pra fazer isso. Esse é o que eu tô fazendo, que tava fazendo aquele dia, ó. Olha lá, ó. Isso é Qualcomm. Hã? Como é que é? Do que cena? Isso, basicamente isso. Exatamente. E o bom disso aqui, você viu que eu não coloquei o modelo de aparelho. Eu coloquei o modelo da PMIC. Qualquer aparelho que usa essa mesma PMIC é a mesma coisa. Entendeu? Então, se eu sei a diferença de um Qualcomm, um MTK e um Equinox, e eu vou desenhando isso, por quê? Porque isso faz eu decorar, cara. É assim que eu decoro os esquemas elétricos, eu desenho tudo, velho. Se eu ficava no meu laboratório, desenhando, aí depois eu desligava o esquema elétrico e desenhava tudo. Abria e comparava. Qual linha eu esqueci? Se essa eu esqueci, ela que eu esqueci na análise. Depois que eu não esqueci nenhuma linha, não estou esquecendo nada na análise. Então, por isso que eu tenho os esquema elétrico decorado. Certo? Até agora, tudo. Tem, agora eu estou fazendo o bloco 1 da PMIC Qualcomm, que na verdade ele é duas PMICs, tá vendo? Ó? 5009 e 5007. É o que eu tinha acabado de explicar para vocês, ó. Olha lá, ó. VREG S1A. VREG S2A, S3A, S4A, S5A. Olha a outra PMIC. VREG S1C. VREG S2C, C. Então aí eu sei. E como eu aprendo tudo isso? Fazendo isso. Desenhando. Aí na hora que eu desenho, porque na PMIC você assim, ó, no esquema você vê uma parte do esquema, outra parte do esquema, outra parte do esquema, quando você segue uma malha. Quando eu desenho, eu consigo ver o todo. Aí fica muito melhor o entendimento. Entende? E eu só descobri isso na hora que eu fiz isso aí, ó. Eu falei, caramba, olha que interessante. Em cima tudo é 2, é tudo A. Embaixo tudo é C. Aí eu olhei outras PMIC. Falei, ó, cara, segue esse parâmetro. Descobri um padrão. E assim a gente vai aprendendo. E coisa que quando você lê uma PMIC só, você vê só ela ali. Aí você chega na outra, você já não lembra mais que você leu na outra. Você tá lendo só essa, sua atenção só tá nessa. E se eu coloco as duas na mesma página, eu consigo ver a diferença de uma para outra. Aí depois que eu fiz esse desenho, aí eu conto, por exemplo, ó, a PMIC 1 alimenta CPU tantas vezes, a PMIC 2 alimenta CPU outras vezes, tantas vezes. Aí eu vou, deixa eu ir em outro aparelho que tem duas PMIC, deixa eu ver se isso é um padrão. Toda PMIC 1 vai alimentar tantas vezes, toda PMIC 2 vai alimentar tantas vezes? Falei, então olha aqui, outras duas PMIC já não é a mesma que eu mapeei que trabalha igual. Falei, então isso é uma engenharia da Qualcomm. Isso não é específica daquele modelo de PMIC, isso é uma engenharia que a Qualcomm está por trás disso. Porque a Qualcomm fabricou esses dois e a Qualcomm fabricou os outros dois. Então ela segue um padrão. Imagina se todo esse circuito que ele for inventar, ele vai ter que pensar em tudo de novo. Não, ele segue um padrão. Exato. Então, assim fica muito... Eu estudo esquema elétrico desse jeito, cara. Agora, olha que interessante, olha. Uma coisa aqui que eu percebi também, olha. Tá vendo essa VREG S4A? Ela sai da minha PMIC 1. Aliás, aqui, ó. VREG S5A. Ela sai da PMIC 1, alimenta 1, 2, 3, 4 LDOs, retorna para minha PMIC, alimenta o bloco 2, ou seja, o LDO 1A e o LDO 8A, que essa linha alimenta, no bloco 2. Ela sai da minha PMIC 1 e ela alimenta, olha, o LDO 1C e LDO 18C.
Então o buck de uma PMIC alimenta 2 LDOs dela mesma e 2 LDOs da outra PMIC. A outra vai parar. Exatamente. Ou pelo menos essas duas tensões que vai sair aqui, ó, L1C e L18C, vai parar. Porque eu não tenho alimentação também da outra PMIC para alimentar esses dois LDOs. Aí o cara busca, por exemplo, o LDO que sai dessa PMIC, L1C, L18C, não sai. Aí o que ele faz? Troca ela. Só que não é ela, é a outra que gera alimentação para essa. Aí troca, não volta. Perdeu na análise. Entendeu? Perdeu na análise. Então essa é a importância de eu fazer esse desenho, porque toda vez que eu lia, eu já sabia as informações, mas toda vez que eu lia, eu tinha que ficar pensando, procurando e tudo. Agora não, agora na hora que eu leio, eu falo, cara, eu já vi isso. Aí eu volto aqui e confiro. Entendeu? Então agora vamos buscar a tensão, a frequência, e a frequência eu já coloquei no material que é de 32K. Então, vamos ver se é 32 mesmo. Então, vamos voltar lá no esquema. E onde eu acho essa informação no esquema para eu achar lá? Ó, veja onde que está o meu cristal oscilador. Cadê? Aqui tá entrando a frequência do cristal oscilador. Então ele tá para frente aí. Vê. Olha lá, ó, cristal oscilador. Olha como é que tá o desenho da PMIC, olha como é que o meu ficou muito mais fácil. Tá vendo? Um labirinto. Isso, então, ó, olha lá, a malha que alimenta é 1.8, que eu já tinha seguido isso. Cadê a 1.8 aqui? Eu acho que é essa aqui mesmo. Não, aqui, ó. Aí vem 1.8. Então 1.8 alimenta e ele gera saída tanto pro 1 quanto pro 2, que é a malha que eu acabei de seguir agora. E essa saída ela vai para onde, ó? Lá para minha PMIC. Entrou aqui então analógica. PMIC nesse bloco converteu para digital e enviou. Saída para CPU, para baseband, saída para radiofrequência, saída para Wi-Fi, saída para NFC. E eu quero saber aqui, ó, se nessa linha eu tenho a frequência de 32K. Então vamos lá. Deixa eu ligar aqui o meu. Vou buscar essa frequência aqui, R3714. Deixa eu ligar aqui esse osciloscópio. Ontem eu levei o notebook pra casa, velho, pra me fazer mais um pouquinho desse PMIC Qualcomm, mas eu tava cansadão. Até o jantar, já era 11 e pouca da noite já. Falei, ah, amanhã. Caramba, agora um cabo de alimentação. Não, ponteira minha, velho, todo mês eu tenho que comprar uma nova, porque ficar viajando com elas não pode dobrar. Fica viajando, elas amassam tudo na malha, fica cheio de ruído, fica uma merda. Ver se minha tela apagou. Apagou, passou 10 minutos. Aonde está esse resistor agora? R3714, vamos localizar. R3714, é o segundo aí. Como ele está em série, não importa o lado, eu vou buscar a frequência. E ele está, ó, 26.3 MHz, ó. Dá o pause para mim aqui, irmão, por favor. Beijinho, isso. Um stop lá que tá aceso lá em cima. Aí, isso.
Não, peraí. Pegou 25. Tira de novo. Aqui dá o 26 ali, você pega. Peraí. Peraí. Isso aí. Aí. Não. Não. Oxê. Aí. Aí. Então vejam, ó. Aqui eu já tenho a frequência, que é justamente a frequência que eu já tinha desenhado aqui para vocês. O 26 MHz. E tá lá, ó. 26.3 MHz. Então, ou seja, frequência cristal oscilador, eu tenho. Então, perfeito. Então já tenho. Falta uma tensão e tenho frequência. Agora eu vou levantar o circuito, garantir a comunicação de todas as bolas, garantir o terra. Tá tudo certo? Vou substituir o circuito e vou buscar a tensão de 3.3 de novo. Porque talvez pode ser o próprio circuito que está matando essa tensão. Por quê? Quem gera essa tensão é a PMIC. E eu não vim disso nenhum que a PMIC está ruim. Então eu estou insistindo no Wi-Fi. Isso, 2.8 volts estava presente também, né? A de 2.8 é por rádio FM. Por exemplo, aí eu vou te perguntar. Se eu desligo o aparelho com a rádio FM ativo, quando eu ligo a rádio FM está ativo? Não, então eu preciso de habilitar a rádio FM para ela aparecer. A raciocínio sempre vai ser esse. Entendeu? Então eu já sei que ela não vai estar presente e é para a rádio FM, também não me interessa até o momento. Tem uma análise aí, eu que tirar o lugar o PMIC já. Eu não acho que era atenção. Não achou atenção? Isso. Isso. É o que a gente fala, cara. A gente tenta adiantar, mas acaba atrasando. Porque se ia trocar não ia funcionar. Aí às vezes a prepara está desligada, você vai no coração do aparelho, PMIC, e pronto. Aí fodeu. Então eu sempre, você vê que mesmo que eu ache a falha, eu sigo a análise até o final, cara. Pra eu ter exatamente certeza do que tá acontecendo. E outra informação é o seguinte, olha, uma coisa que a gente tem que ter muita atenção é isso aqui, ó. Olha aqui no material que eu escrevi pra vocês aqui, olha. Lá no MTK, ó. Olha que interessante isso, ó. Esse aqui é o Qualcomm. Isso aqui é o MTK. Então veja o seguinte, olha. A PMIC, vamos voltar aqui para vocês verem, ó. Só para vocês entenderem o material. Se eu colocar aqui na PMIC, ó. Cadê o mouse? Essa tela branca e o mouse branco é difícil de enxergar aqui de baixo. Aí, ó. Se eu colocar aqui lá na PMIC. Chegar na PMIC aqui. No Wi-Fi aqui eu chego lá. Olha, lá na PMIC, lá no meu bloco 2, eu tenho ó, 1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, 4 núcleos. 4 núcleos que geram tensões de saída. 4 núcleos que geram LDOs internos, certo? 1, 2, 3, 4 núcleos que geram saída de LDOs. Agora olha que interessante, ó. A tensão que nós estamos procurando de saída é uma tensão de 3.3 volts, que nós não encontramos, que seria, cadê ela? Você é 18, não é ela? Não, 3.3. Tá lá em cima, lá, pessoal, P17. Aqui, ó. Essa aqui que nós não achamos, certo? Olha o que eu fiz no material. Porque do outro lado, tá me dizendo, olha, para essas tensões saírem, eu tenho que ter tensão de entrada. Concorda? Agora, quantas tensões de entrada eu tenho? Tá me dizendo aqui, olha, que eu tenho uma tensão de entrada que vem do tensão, do switchail 1 da PMU. Então, ou seja, vem do buck 1. A outra tensão de entrada vem do buck 2. A outra tensão de entrada vem da malha primária. Aí lá no material, foi um tempão também para eu conseguir fazer isso. Foi assim, ó. O que eu fiz aqui, ó. Olha lá, ó. Eu separei, aqui tem 2 blocos e aqui tem mais 2, que são 4, certo? Então o que eu coloquei aqui, olha. Esse núcleo aqui, quem alimenta esse núcleo é o buck de 2V0, porque lá não me fala qual a tensão. É o buck de 2V0. Como eu identifiquei isso? Que, olha, todas as tensões de saída desse núcleo é menor do que 2. E a LDO só regula a tensão para pai. Então, essa tensão de 2V0 entrou para sair as tensões de 1.8. Agora, o outro núcleo é alimentado pelo LDO, pelo buck de 1.3. Como eu sei, todas as tensões de saída são menores do que 1.3.
Agora, e os outros dois núcleos, professor? Quem alimenta? Malha primária. Lembra que tinha 3 seções de entrada? Uma era VS1, outra era VS2 e a outra era VBAT. Como é que eu sei que é malha primária que alimenta os dois? Porque a seção de saída é maior do que 2. Então não poderia ser alimentado pelo banco de 2 e nem pelo banco de 1.3. Então automaticamente eu já sei que foi alimentado por malha primária. E a 3.3 é uma das que é alimentada por malha primária. Então é o outro motivo para eu não desconfiar do PMIC. Porque a não ser que está faltando entrada de malha primária para PMIC, mas aí ia faltar vários LDO, não só de 3.3. Entendeu? Então, ou seja, a alimentação de entrada para PMIC, eu tenho quase certeza que está presente. Porque a PMIC liga, e se ele não tivesse alimentação de entrada primária, que é o que alimenta esse bloco que gera 3.3, várias outras tensões não estariam presentes. E uma outra coisa que me faz também acreditar nisso é que, veja aqui, ó, vou voltar aqui de novo. Olha quantas linhas que tem de saída desses dois núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 linhas. Só que a minha malha primária, de acordo com o esquema, ela alimenta o meu circuito só por 3 linhas. Então significa que se eu pegar 18 e dividir por 3, cada bol dessa de entrada está alimentando 6 linhas de saída. Entende? Então, no mínimo, se faltasse uma bol de entrada, eu teria 6 LDO que não sairiam tensão do outro lado. Sempre. Ia dar uma porrada de falha, não só do Wi-Fi. Por isso eu já não estou desconfiando tanto da PMIC. A PMIC pode ter morrido um núcleo 3.0? Pode. Mas antes disso eu vou descartar tudo que eu posso no Wi-Fi, que é a única falha que me apresenta. Depois eu venho. Se eu fazer tudo no Wi-Fi e não achar falha, aí eu vou me preocupar com a PMIC. Tipo assim, professor, um exemplo. Você levantar já o Wi-Fi e for medir essa 3.3, se fosse o Wi-Fi que estivesse matando, ela iria apresentar os 3.3. Sem Wi-Fi. Sem Boa. Wi-Fi. Então um teste que eu posso fazer. Tiro o Wi-Fi do lugar, ligo o aparelho de novo e vejo se ela apresenta Que é secundária. 3.3. O que é secundário. Exatamente. Tô entendendo. O raciocínio ele é realmente um pouco complexo. Mas, cara, não tem jeito. É. Então, ó, vou tirar aqui. Por isso, cara, muita gente fala assim, professor, terminar esse curso, que curso você me indica? Esse de novo, irmão. Porque é muita coisa. Dificilmente você vai conseguir absorver tudo em um único treinamento. Hoje, os meus alunos que são top, assim, que estão dentro do grupo que são top, 4 vezes aqui, no mesmo curso. Foi um curso. Hoje eu tenho 3 desses que ia dar aula lá para Belém do Pará, tem que dar aula em Fortaleza. Os caras ficaram bons. Mas por aqui, era curso online, era nas mentorias que eu fazia, os caras estavam lá, vinha um treinamento presencial para você de novo. Não, pessoal, tá faltando um pouquinho ainda. Aí agora os caras tá voando. Aí direto eles me marcam lá, dando aula. Ai, caralho. Me choque, velho. Então, ó, tirei aqui o Wi-Fi. E agora vamos enumerar as balls. E garantir reversa em uma por uma. Vamos aqui, ó. Ele tem bitmap, ele também tem dioda, então tem esse onboard, ótimo. Então já tem todos os valores de reversa aí. Hã? Garantir reversa primeiro. Porque mesmo que ela volte, eu ia acabar de fazer a análise de qualquer jeito. Então, ó, ditem pra mim, ditem pra mim, começar do GND ali, tá, ó. Então, primeiro aqui, ó, GND. Colocar um time escala de diodo. Quem tá aqui na frente enxerga. Então, veja lá, ó. Terra. Ok. 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 É qual que é? 1, 2, 3, 4. A quinta agora. Não, quinta. Isso. Então, sexta, OL, ok. 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 Ok.
Ok, OL ok, 450, ok, 591, ok. 591. Viu que os valores dá diferente? Eu nem me preocupo, porque nós já sabemos agora a média. É coisa que vocês ficar batendo cabeça na bancada. Dá a diferença, fala assim, nossa, aqui pode ter uma falha. Meia hora em cima da falha na malha que não tem nada. Próximo. 591, Ok, 591, ok, 570, ok, 519, ok, 519, ok, 570. ok. Opa! 513, ok, ok, 513, ok, 513, ok, 396, ok, 396 ok, e as três terras. ok. Terra, terra, terra. Próximo. OL, Ok, OL, ok, 525, ok, 0, ok, ok, 490, ok, 0, ok, OL, ok, 780, ok, 396. ok. Tenho comunicação de todas as malhas. Perfeito. Só que a única coisa que eu não tenho ainda certeza é que a frequência que eu medi na resistor tá chegando também na CPU. Por quê? A frequência estava chegando na resistência. Só que depois da resistência ela tinha que ir para dois caminhos: Wi-Fi, CPU. Então, para eu garantir agora que essas linhas estão ligadas à CPU, Separar o vou ter restante. que separar com a resistência, os detalhes. Então, veja, ó. Vou vir aqui, ó. Vou lá, voltar lá no Wi-Fi de novo. Cheguei aqui no Wi-Fi. Vou lá na malha de clock. Eu posso tirar tanto essa quanto essa, tanto faz. Vou tirar essa aqui, 35, 37, 14, que é essa aqui. Vou tirar ela. Hã? Essa aqui, ó. Vou tirar ela. De um lado, o valor de reverso vai dar OL, porque agora eu tirei o circuito do Wi-Fi, mas vai dar continuidade com o Wi-Fi. E o outro lado vai dar o valor Da CPU. da CPU. Não, melhor. Não, não. De um. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Não vai dar OL, não. Eu vou tirar aqui, certo? Então, de um lado, ela vai me dar o valor lá da CPU, já que eu não tenho mais Wi-Fi. E o outro do PMIC. Então, os dois vai dar valor. Um da CPU e o outro do PMIC. E eu já peguei falha que na hora que eu tirava essa resistência, OL de um lado, PMIC do outro. Então, ou seja, tá faltando a frequência. A frequência que chegava no Wi-Fi que deveria para a CPU não chegava na CPU. E a CPU voltou a comunicação, coloquei e voltou a funcionar. Ou seja, é uma falha que ninguém acharia, porque não faz procedimento. Condenaria. Podia trocar circuito, medir reverso das bolas, medir frequência, tudo ia estar bom. O cara não ia entender nada. Deve deixar o resistor aí. Uhum. Posso. Assim, ó. Quem perguntou? Então vamos lá. Essa linha, eu mostrei para vocês que ela tá vindo da minha PMIC, certo? Com a frequência. Essa frequência passa por a resistência e ela deveria chegar tanto no Wi-Fi quanto para baseband, certo? Então, ou seja, eu medi a frequência nessa resistência, certo? Eu garanti, se eu medir na frequência aqui, eu garanti que essa frequência estava chegando no Wi-Fi? Não. Eu garanti no percurso. Outra coisa é o destino. Então eu garanti que a PMIC gerou essa frequência. Para garantir que a frequência chegou no Wi-Fi, eu garanti agora a reversa nessa linha. E ela me deu o valor que está conectado a algum circuito. Só que a pergunta é, essa linha, ela está ligada, eu estou medindo a bol 8, certo? Ela está ligada tanto na baseband quanto na PMIC. Então o valor de reversa que eu achei aqui é de quem? Da baseband ou da PMIC? Agora, na hora que eu tirar essa resistência aqui, o valor de reversa que eu vou achar desse lado da resistência é da CPU. E o valor de reversa que eu achar do outro lado da resistência é da PMIC. Aí eu vou garantir que todos os três circuitos estão ligados na mesma linha. Entendeu? Porque se eu não fizer isso, eu sei que através de reversa meu Wi-Fi está ligado em alguém. Mas em quem? Não sei. Então vou ter que tirar essa resistência só para testar. Que é o que eu estou falando. É uma falha que ninguém acha. Ou a maioria dos técnicos não encontram. Porque não tem essa linha de raciocínio.
Então, agora que eu tirei a resistência. De um lado. Olha lá, ó. 340. Do outro lado. 700. Viu que são dois circuitos diferentes? Agora eu tenho o valor dos dois. Tá bom. Agora, quando eu colocar a resistência no lugar, vai dar 500 e pouco. Porque é a média entre 300, 700, 500. Exatamente, garoto. Porque depois dessa resistência tem outro resistor ali, ó. Apesar de que é 0 ohms, então não poderia alterar para cima. Mas aí que tá, 700 é o limite, tá tudo certo. Não tá alterado, tá no limite. Mas o raciocínio é esse, alterou um pouquinho para cima, você pensou bem aí, ó. Por causa da resistência que tem depois, isso aí. Então agora vamos voltar com essa resistência pro lugar. E achar um circuito desse para pôr. Mas antes de eu colocar o circuito, eu ainda vou buscar se a tensão 3.3 volts apresenta sem o circuito. E é interessante você fazer essa medição em tudo, né? Porque mesmo que ela esteja presente, e se tivesse falado em outro lugar, não funcionava no meio. Exatamente, cara. Aí tu vai procurar atenção lá na saída do PMI. E agora eu vou buscar tanto aqui na saída PMI que eu não preciso. Eu poderia buscar antes de eu ter levantado o Wi-Fi. Por que agora eu não preciso mais? Porque se eu obter reversa na PED 3.3 e tem valor de reversa, tá vindo de onde? Então, a linha estava inteira. Se tivesse que ter tensão, eu chegaria onde eu medi antes. Agora, antes de eu levantar o Wi-Fi, se eu pudesse garantir, aí sim, buscava próximo da PMI, para ver se a linha estava rompida. Mas agora que eu já levantei e já garanti a reversa, rompida a linha não tá, senão a reversa tinha me falado. Então, mas se você medir já também aqui os 3.3 aqui, significa que tá saindo PMI, que tá chegando até lá em cima. Sim, mas aí ele falou, você não achou aqui, em cima. Mede próximo da PMI. Eu falei, sim, se eu não tivesse ainda medido o reverso, porque a reversa já me falou que a linha não tá rompida. Então não precisa eu fazer a mesma medida outra vez. Então agora, vamos ligar o aparelho e vamos buscar a tensão de 3.3 sem o PMIC, sem o Wi-Fi. Agora, aí depois como é que a gente começa a entender as coisas? Ó, vamos supor que essa tensão não é presente. Beleza, eu ainda vou colocar um Wi-Fi novo. Colocou o Wi-Fi novo, eu vou medir a tensão de novo. Aí ela apresenta. O que eu acabei de aprender com isso? Que a tensão de 3.3 volts, caso o Wi-Fi não seja reconhecido, ela não é liberada. Então, seja o Wi-Fi que colocou o circuito, se eu colocar o outro e funcionar, o Wi-Fi está queimado. E ele não está sendo reconhecido. Então, na própria MIC não faz sentido. Vou liberar uma tensão para o circuito que não está presente, está ausente. Uma malha de habilitação. Exato. Isso principalmente em PMICs MTK. Porque PMIC MTK, eu estudei bastante sobre ela, inclusive, igual o amigo falou ali com o chat GPT e tudo, pesquisei bastante. E ele diz que a PMIC MTK é uma PMIC sequenciada. E que, através, você vê que ela não tem PS Hold como validação. Em vez dela ter PS Hold, ela tem malhas bidirecionais, que é chamada SPI. MISO e MOSI. Você sabe o que significa isso, não? Já ouvi, já bastante. Mas Então, eu vou falar para você assim, ó, isso, ó. MISO significa Master In Slave Out. Então, ou seja, entrada, saída do slave, do escravo, para o mestre. E MOSI significa Master Out Slave In. Saída da CPU para o outro circuito. Então, são malhas bidirecionais. E por essas malhas, quando você habilita algo, a minha PMIC passa a liberar essa tensão secundária para aquele circuito. Se ela não identifica, ela não. E ela não, através dessa MISO e MOSI, ela fala, não tem nada lá, não precisa liberar esse LDO específico. Porque não tem circuito lá para receber essa tensão. Entende? É uma forma que a MTK usa para economia de bateria. Porque nos outros setores, nos outros engenharias, quando eu ligo o aparelho, se é secundária, sim ou sim tem que nascer. MTK não. Mesmo secundária, pode ser algumas que nascem só depois que habilitar o circuito, porque a PMIC MTK é sequenciada. Por causa desse controle de barramentos. Então, vamos ligar aqui o aparelho. Liguei. Pegar um combustível, hein? Virar a placa. Multímetro em escala de tensão. Eu tomo bastante energético. eu tomo só para
Esse é um ponto 8. Esse é o 3.3, não? Não, então, mas esse é o ponto 8 de liberou. Ah, sim. Tem. Então veja, olha. Já entendemos que é 1.8, sem o circuito, com o circuito, com ele de cabeça para baixo, ela vai gerar. A 3.3 não gerou, com o circuito ruim e nem sem ele. Agora vamos colocar um outro e buscar ela de novo. E se aparecer, aprendemos algo novo. A minha atenção de 3.3 em engenharia MTK só apresenta se o circuito Wi-Fi estiver sendo reconhecido. E mais uma coisa do material. Aí agora eu já vou lá no material de uma vez, que eu faço sempre no treinamento, e já vou colocar lá na observação na 3.3 do material. Essa tensão só aparece o Wi-Fi for reconhecido. Então toda vez que eu localizar essa tensão 3.3 volts, eu automaticamente já sei que o Wi-Fi está sendo reconhecido, que o circuito integrado não é. Porque se fosse circuito integrado, não iria estar essa tensão presente. E assim eu vou facilitando a minha análise. Só que essas coisas que me facilitam, quando eu explico, complica a cabeça do cara toda, porque é as variações de engenharia para engenharia. Então eu tento unificar tudo, explicar tudo de uma forma só. E na hora que a gente vai pegando a diferença, eu vou explicando aos poucos. Porque senão você fica louco. Você vê tudo isso de uma vez só, entendeu? Não gerou. Mas 1.8 sim. Teria que. Cara, olha, eu falo assim, facilmente, esse curso eu poderia estender em 30 dias tranquilo. Tranquilo, facilmente. Até mais. Eu poderia estender em 30 dias tranquilo. E sem ficar enchendo linguiça com a temperatura é essa, vazão é essa, porque esse capacitor é feito de silício, tântalo. Né? Sem frescura. Só informação preciosa. Semana que o cara ia sair pra dar o print, entendeu? Tipo isso. Tipo isso. Se quiser, também não tem problema não. Mas vem ali. Mas você sabe o que dificulta, cara? Se eu falar assim, olha, o treinamento vai ser 2 semanas, nenhum de vocês estava aqui. Loja, né? Todo mundo tem loja. Esse é o problema. É a vontade de aprender, mas a pressa de aprender. É a coisa difícil. Então, imagina. Mas eles, igual você, todo mundo quer elogio, todo mundo passa a mesma coisa. Entendeu? Então, imagina. Aí eu falo, imagina, isso é porque é 5 dias. Imagina falar assim, não, você vai ter que ficar aqui 15 dias. 2 semanas. Eu sou doido, cara. Me fazer um treinamento assim, 30 dias pra gente pegar, assim, conseguir explicar detalhadamente, ficar assim, 2, 3 dias só num setor, mais 2, 3 dias só num setor, que na minha opinião, eu gostaria de ficar 1 semana por setor. Aí a gente mapeava todas as engenharias. Um dia só engenharia Qualcomm de carga, outro dia só engenharia MTK de carga, outro dia só Equinix de carga, outro dia só SCD de carga. Ou seja, deu 1 semana só de carga. Aí na outra semana, um dia só de Wi-Fi Qualcomm, um dia só de Wi-Fi MTK, um dia só de Wi-Fi Equinox. Entende? Então seria assim, outro nível. Aí. Minhas contas, pelo menos quando chegando. Então, ó. Vamos lá. Qual o modelo desse Wi-Fi aqui? MT6631N. MT6631N. Não esquece da letra final, que é a versão, tá? Então, versão errada pode ter bol diferente. Só 550 aparelhos. Só. Uhum. Então, ó. Tudo aqui, Huawei, Condor. Cara, igual quando eu vou dar curso em outro país, não. Só aparece aí, ó. Condor, Huawei, Oppo, Meizu, Vivo. Falei, rapaz, eu passo apertado, irmão. Paulo Fogueira. Eu não tenho no México aqui no Brasil, experiência zero. Às vezes uma falha crônica já sabe há 1000 anos. Cai na minha bancada é 2 horas pra achar ela. E eu acho que ninguém falar nada. Na hora que eu falar, a pessoa já sabia. Falei, filho da mãe. Professor, Não, só os gama alta, igual Samsung. Professor, que você falou, por exemplo, o circuito do Wi-Fi desse aí vai ser igual aos outros também, né? Sim. Dessas duas marcas, etc. Mesma coisa. É, motor é 22. Bingo! Ô,
O fornecedor. Ô, passa por aí, mano. Tá na sucata. Eu bato ontem muito lá também. Tem caixa de caixa. Só hoje ele tá na casa. Ah, já achei, tá? Obrigado. MT6631N. Na sua sucata mesmo que tá aqui. Você mesmo que achou do mesmo jeito. Uma curiosidade. Só uma curiosidade nessa linha que me deu agora. Não. Queria saber se essa linha alimentava outra coisa sem ser Wi-Fi. Que aí eu ia fazer o checklist nessa outra coisa que ela alimentasse também. Mas não. Você viu só uma gotinha, cara. Não, essa seringa aqui dura pra mim aí uns 8, 9 meses tranquilo. Ó, uma outra coisa, pessoal. Sempre vocês têm que pensar, cara. Pensar pra tentar raciocinar algo mais você pode fazer. Nós não achamos tensão, mas também não medir. Ah, não, medi sim. Não medi uma reversa na linha, sim. Não medi uma reversa nas balls, né? Que eu ia medir a reversa capacitor aqui, só pra ver se ela tinha fuga ou algo, mas nós já medimos. Já. Então vamos colocar esse Wi-Fi no lugar. Como chama esse circuito com a bola pra fora? Ah. Nada. Do mesmo jeito que eu tirei, eu coloquei, você viu, né? Nem mexo na solda. Do mesmo jeito que eu faço com FPC, tá? Muita gente na hora que tira FPC limpa com malha, passa solda nova. Nada, não mexe, cara. Se você tirar na estação e colocar na estação um FPC, por exemplo, a solda fica original de fábrica. Nem percebe que foi trabalhado. Se você mexe nela com ferro de solda, você nunca mais volta do jeito que ela era antes. Ela fica toda característica, fica meio cinza, opaca. Tira o FPC, pega o outro, coloca em cima, só calor e boa. O máximo que eu faço na hora que eu vou trocar um FPC é limpar as duas extremidades, para que o meio não fique alto e solde o meio. Isso. Limpo só as duas extremidades, soldo o meio tudo bonitinho, depois eu venho com o pó de solda e soldo só as duas extremidades. Macete. Mas eternamente chegou a 2,3 anos. Uhum. Mas antes eu vou testar o Wi-Fi. E aí, se não funcionar, já sei que de fato vai ser a falha nela. Nós vamos buscar ela. Se não achar, aí a gente vai partir para a PMI.
Ih, ficou em logo? Ah, não. Por assinar. Dá uma pequena pausa. Vamos ver se ele tá bem. Primeiro ele dá uma parada, depois ele dá uma corrida pra pegar o ritmo que ele parou no segundinho. Esse é o N9? 9C? Isso aí, 9A, não sei quanto é que é. 9A, tu formata ele, ele volta e já trabalha. Não, e ó, até ele acordar, irmão, olha lá. Tudo apagado o Wi-Fi, o Bluetooth. Ó. Wi-Fi ativando. Não, já vi que não. Mas apagou por quê? Durante a configuração, não respondendo. É uns 20 minutos, né? Foi. Então, olha lá, ó. Wi-Fi nada. Também não. Ó, Wi-Fi. Vamos abrir. Nada, ó. Tá brigando já? Ah, não, vocês estão conversando. Talvez não falando até bem do outro. Então, de fato, não funcionou. Agora vamos lá e vamos ver se a gente acha a tensão de 3.3. Rapaz, eles são um cara fechado. Eles são fechadão, velho. Que é muito papo, não. Falou, você é bom, hein? Obrigado. Você chamando ele de amor de viado, pra ele é a mesma coisa. Eu cheguei e olhei pra cara dele, eu achei até que tinha dado ruim, meu tava. Eu terminou com a cara feia. Olha lá, ó. Então eu tenho, ó. 1.8 continua apresentando. 3.0, nada. Então agora sim, isso me leva até a minha PMIC. Ok. Oi? Ah, PMIC só tá um pouquinho oxidado. Agora, olha, para que a gente estude um pouquinho aqui o seguinte, ó. Essa ball, qual é a ball que deveria sair a tensão de 3.3? Ó, deveria sair na ball P17. P17. Por onde deveria? Isso. Por onde deveria entrar essa tensão para sair na P17? Malha primária. B6. Ball G14, N17, K7. Então, G14, N17, K7. Quando eu levantar essa PMIC, é elas que eu quero ver. Um 1.1? Não. Elas devem ter valor de reversa, né? O que eu vou garantir quando eu levantar ela. Mas rapaz, tá feio o negócio aqui. Eu entrei no mar com isso, lá. Imaginei. Você mijou nesse aparelho. Eu fiquei no pedaço da cara. Tava achando que era um submarino. Então, ó, vou tirar aqui a PMIC, ó. Um gotinho de fluxo.
Ver, ó, que a gotinha de fluxo foi o suficiente. Olha como é que tá em volta do circuito, olha. Eu costumo dizer que a quantidade de fluxo não pode nem sujar os componentes que estão ao redor, cara. Se tá sujando o capacitor que tá coladinho nela, é porque é muito. Eu coloquei lá de cá e já saiu lá do lado de lá, ó. Você começou a falar da Madrid também, né? É. Porque você chegou a ver se tem fuga, professor? Maior primário? Cheguei, olhei. Entendeu? Sempre. Não tinha. Geralmente comprar um pouco de... Uhum. Nem que esteja baixa, né? Esse aqui foi trocar o FPC, usou pouco fluxo. Tá maluco. Além de quando trocou a tela do cara, passou 2 semanas para não funcionar chip. Cara, já tava quase no fim de vem. É o quê? Nesse dia eles me vêm aqui fazer rápido. Na placa, todas as voltas estão bonitas. Só uma no cantinho aqui que tá feia lá, ó. Todos da OL17. Será? Vamos ver. Comunicação. Pois é, então vamos ver aqui, ó. Bitmap. Uma fica assim, outra só a metade. Ela é a uma, duas. A quarta, né? Uma, duas, três. Olha lá, ó. V6. Malha primária. Entrada de malha primária. E qual é a letra dela? N17. Falei, pô. A própria, já cantamos a pedra antes, hein? Ó. N17. Aqui tá faltando. Já. Olha o esquema lá, ó. N17. A outra tá na mesma letra. Ela tá Então, ou seja, provavelmente a falha ainda não era PMIC, era a própria placa. Então, ou seja, viu que tudo o esquema elétrico me disse, cara. Uma tensão de saída que faltava do PMIC, eu descobri qual é onde ela entrava, G14, LK7, N17, e saía pelo P17. Se não tá entrando aqui, não vai sair. Então já fica também sabendo que não é o CI que vai pagar. Pode voltar A pro PMI Wi-Fi vai gerar geral. os três volts. Sem o Wi-Fi, talvez Ele vai gerar. Vai gerar. Exatamente. Aí nós vamos colocar PMIC, assim o Wi-Fi funcionar, a gente tira o Wi-Fi e testa de novo. Então vamos lá. Já descobrimos aqui a primeira, então. N17, tá bem carbonizada mesmo. Tá bom. Ô, professor, tem uma ali na mesma rede que tá. Metade só. É só dar uma raspadinha nelas ali, já vai resolver. Não, se é a mesma linha e aqui é 17, é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não, não é assim. Então conta pra cá, ó. Então esse aqui é K17, 16, 15, 14, K13.
Cada um conhecer. Aí. Agora sim. Já tem o valor. Agora vamos ver só o seguinte aqui. Se eu for lá no meu Wi-Fi. Lá na tensão de 3 volts. Aí, ó o bitmap incompleto aí, ó. Vai confiar, bobo. Da onde tá vindo de acordo com o bitmap? De onde vem essa tensão? Lugar nenhum. Vacilou. Lugar nenhum. Você é capaz de controlar. É. Ele se carrega sozinho. Como é que pode, né, cara? Vai pra você ver. Rapaz, é praticamente todos os bitmaps que você abriu aí. Eu achei erro, você viu? Deixa eu ver. Eu não também o cara faz exatamente bem, Hã? se eu valer bem, nem vai ter fazer. Cara, ajuda um pouco, mas eu falo assim, não pode confiar de olho fechado. Você vai dar nada. Agora, quer ver, ó? Nem isso, tá? Ele contou você aí do lado errado, você viu? Naquela hora que contou a 2, a 3 era pra baixo. Te ajuda a fazer nada. É, isso aí não é chinês, não. Se ela é indiana. Então, ó, a saída dele é P17, então vou procurar aqui. Agora eu quero ver o seguinte, vou vir de cá pra cá agora. Vou clicar na P17, quero ver se vai me levar até lá. Só tem um software desse aí brasileiro? Não. Ninguém quis me patrocinar ainda, senão eu faço. A ideia. É uma ideia, mano, mas o operacional pra fazer isso aqui é caríssimo. A É, que só assim, né? Só. Chama a Michelle, ela não banca você. É bom? Outro de Android que tem também é o DZKJ, né? Só que ele é bem fraco. A DZKJ já tem um ano que não atualiza, cara. Agora o que tá bom de Android também é a Xingizal. Saudade quando a decisão de fazer o teste de dados de distância. Nossa, faz um monte de e-mail, mano. Ele é brasileiro? Orion. Brasileiro. Orion. Então, ele tá fazendo agora 2D, ó. Pra não ficar muito borrado nos outros, não. Não, top demais. Ele tá passando tudo, ó. E ele faz não só de celular, ele faz pra Android, pra drone, televisão, um monte de coisa. Top, hein? Ele puxa de tudo lá. Olha lá, ó. Achei aqui, ó, a P17, ó. Olha lá, cara. E era ela mesmo. Imagina, olha, N17 estava oxidada, né? Olha onde sai a de 3.3. Em cima dela. Então, assim, a N17 era do bloco da 3.3, certeza agora. Olha aí. Veja, ó. A tensão de saída pro Wi-Fi 3.3 é a BOL P17. E a tensão de entrada para P17 é a N17, que tá logo embaixo. N17 estava oxidada. E a de cima sairia 3.3. Sai como? Se eu não tenho entrada na N17? Então, ou seja, além de nós acharmos a falha do Wi-Fi que estava causada por uma falta de tensão, nós achamos a BOL da PMIC que estava causando essa falha. Professor, poderia abrir o esquema novamente, por favor? Claro. Uma pergunta. Nessa parte do M17. Aham. Aí, como o senhor sabe que é exatamente essa que é a entrada? Ah, eu expliquei. Expliquei. Eu vi que você mostrou. Eu expliquei. Mostrei assim, ó. Eu ainda falei que, olha, eu demorei em fazer o material, principalmente nessa parte, que é o principal motivo que eu fiz o material foi por causa dessa parte específica. Porque pelo seguinte, essa PMIC aqui, ela tem 4 núcleos que gera as malhas secundárias, que são os LDOs. Então veja, olha, 1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos. Todos eles geram as tensões secundárias, certo? Só que, porém, ela tem 4 núcleos, mas de tensão de entrada ela só tem 3. Que é VS1, mas não fala quem é a VS1. VS2, mas não fala quem é a VS2. Obviamente, se eu seguir, vai falar lá no outro lado. E a VSIS. Aí, o que eu identifiquei?
Então eu tenho 4 núcleos e esses 4 núcleos alimentados apenas por 3 tensões. Aí eu precisava de saber, e na hora que eu olho pro lado de dentro, olha, só me fala assim, olha, essa tensão VS1 alimenta o LDO 1 e 0. Mas aqui não me fala qual que é o LDO 1 e 0. Tá vendo, ó? Não me fala, ó. Não me fala qual LDO é, igual ao PMIC qual fala L1, 5, L2, L3, L4. Aqui não fala, porque ela é sequenciada. Então, para eu identificar que essa tensão, quais LDOs essa tensão alimenta, quais LDOs essa outra tensão aqui alimenta, eu tive que fazer uma engenharia da porra, que foi onde eu criei esse material. E no material, que tem também as 4, ó, 2 blocos e... Cadê? Peraí. E mais... Cadê os outros 2 blocos? Tá aqui, ó. 2 e 2. 2 blocos, certo? Ó, 2 blocos, 2 blocos, 4 blocos. Aí eu identifiquei que a VS1, ó, a VS1, que é essa aqui, ó. Esquema, cadê? Ó. Que a VS1, ela alimenta o bloco SLDO1. Por que que eu identifiquei que essa S1 alimenta o bloco VSLDO1? Não é por causa do S, não é por causa nada disso. É por causa das tensões de saída. LDO não só regula a tensão para baixo? Exato. Então, se aquela tensão que entra é 2 volts, todos os LDOs que são derivados daquela tensão tem que ser menor que 2. E esse núcleo específico, todas as tensões de saída é de 1.8 volts. Ó. 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8. Então, qual tensão alimentou esse núcleo? A de 2 volts. Para sair todas 1.8. Aí eu vi que a outra tensão, S2PMU, foi lá no material, e eu vi que a S2PMU é a tensão de 1.3 volts. E ela alimenta o bloco SLDO2. Como eu identifiquei isso? Volta no esquema. E olha, VSLDO2, todas as tensões que saem é menor do que 1.3. Olha lá, ó, 1.2, aqui 1.1, aqui 1.1 e aqui o 0.6. Então, ou seja, as tensões que são aqui são derivadas da VS1, VS2, né? E agora sobrou 2 LDOs. Então, descobri desse e descobri desse. Agora sobrou esse e esse. Só que esses 2 LDOs liberam tensão, ó, 2.8, 3.3, que são tensões altas. Então, ou seja, a terceira tensão que faltou entrar é uma tensão primária. E como esses outros 2 blocos que sobraram liberam tensão maior que 2, eu já sabia que não era pelo buck. Já sabia que não era pelo outro buck de 1.3. Sobrou quem de entrada? Primária. Então, os outros 2 blocos são alimentados por uma única malha primária. Aí depois eu comecei a tentar achar padrão de novo. E eu vou mais a fundo. Eu vou assim, ó. Esse mouse faz raiva demais. Ó. Aí eu vou mais fundo, assim, ó. Aqui eu tô na PMIC. Aí eu conto assim, olha. Beleza, então se esse LDO1 foi alimentado pela tensão VS1, quantas vezes a tensão VS1 entra no circuito? Uma. Ela entra uma vez na PMIC. Quantas linhas de saída ela gera? 1, 2, 3, 4, 5. Então quer dizer que uma bola de entrada alimentou 5 linhas de saída. Certo? Agora, se eu for no outro LCDO2, quantas linhas eu tenho de saída? 1, 2, 3, 4. Quantas linhas eu tenho de entrada do 1.2? 2. Então, esse LDO aqui, através de 2 linhas, ele alimentou 4 balls. E aqui sobrou, então, 2 núcleos. Um núcleo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tensões. E o outro núcleo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 tensões. Aí a conclusão pode ser 2. Ou eu vou somar tudo, que vai dar 18 tensões. E essas 18 tensões são alimentadas por quantas balls? 3 balls. Exatamente. Cada uma, 6. Na lógica, né? Na lógica. Exato. Porque o Simonetta não me fala isso. Então, para eu ter certeza disso agora, eu poderia aproveitar essa oportunidade dessa exata falha e buscar desses 2 LDOs aqui, já que não saiu a 3 volts, que era essa aqui,
Quais outras não estavam saindo? Aí eu ia ver quantas tensões não sairiam. Aí eu ia ter certeza de que quantas malhas de saída a Ball N17 alimentava. Isso que se chama engenharia inversa. Aí no meu laboratório, quando eu estou lá sem nada para fazer, eu pego, levanto a PMIC, tampo essa única ball, pressiono o pau e vejo quantas linhas de saída tem. Aí eu vou descobrir exatamente quantas balls de saída aquela ball de entrada alimentava. Engenharia inversa. Entendeu? E é assim que eu estudo hoje. Ok, então agora vou colocar a mesma PMIC, tá? Por quê? Porque supostamente a falha estava na placa e não na PMIC. A não ser que a bola da PMIC seja carbonizada também. E tal. Olha ela aqui, ó. A quarta, ó. Como é que ela tá bem carbonizada, olha. Vamos passar o ferro de solda aqui para ver, ó. Rompeu, olha lá. Olha lá, tá rompida, ó. Não tem ela aí, ó. E ela é... Não, não vai. Ela é a quarta aí, tá rompida mesmo. Ó. Olha lá. Não existe ela ali, ó. Vamos raspar pra ver. Ah, verdade. Aí, cara, é aquele negócio. Eu posso arriscar ter dois serviços voltando com essa mesma PMIC. Ou se eu já tiver uma sucata, eu poupo esse trabalho e já troco logo. Mas a sucata que eu tirei o Wi-Fi já tá sem PMIC também. Então vamos colocar essa mesma mesmo. Se não funcionar, a gente já sabe. Tirar e colocar outro. Por exemplo, professor, tipo assim, uma placa que tem o mesmo PMIC, ele vai ter o mesmo Wi-Fi e o mesmo modo dos componentes ali. Não necessariamente, mas na maioria das vezes sim. Não é uma regra, mas é um bom parâmetro, bom padrão. Às vezes pode mudar o nome, né? Mas a função pode ser talvez seja a mesma. Exato. Por exemplo, esse Wi-Fi, por exemplo, ele trabalhou com 3 tensões, certo? Então, se eu tiver um outro Wi-Fi que trabalha com essas mesmas 3 tensões, não preciso respeitar exatamente o Wi-Fi. Aí o engenheiro ia fazer o desenho da placa diferente para as demais placas, mas se a alimentação que vem da PMIC é a mesma, ele pode usar outro Wi-Fi. Só que a engenharia da placa não seria igual, né? Ó, outras bolas ali carbonizadas, ó. Ok, vamos fazer aqui o rebale.
De onde ele é? De onde ele é? É, então é Minas, velho. Qual que é o nome do programa? Unisolution? Unisolution? Não. Eu tô vendo. Digital Boards. E se você coloca lá no negocinho do governo propaganda direta. Claro. Ah, tá de brincadeira. Deixei uma fileira pra fora desse tênis. Nossa, que ódio, velho. E esses circuitos MTK, eles são grossos, cara. Eles são os mais chatinhos pra fazer rebale. Ah, tirei coisa ainda muito quente. Assim, lá na borda, sempre bastante amor. E tá acontecendo toda semana ele manda lá no grupo lá pedindo ajuda, pra que ele vai utilizando lá, vai mostrando banda, qual aparelho faltando que você quer usar. E pergunta pra ele lá. Porque tu tá cobrando R$ 100 um ano, cara, você tá lá com o Ah, então, mas pergunta pra ele se tem que estar isso lá. O meu é pra isso.
Do lado de montagem ali. As bobinas feias assim pro senhor, cara. Não, porque ele tá tudo funcionando, né? Isso. Aí que isso aí eu me preocupo depois. O motor vai funcionar, aí ele faz o checklist e vê. Na hora eu tinha olhado um bitmap aqui pra achar P17, ia clicar nela pra ver onde levava. Ah, não leva o Wi-Fi também não. Não leva nem de lá pra cá e nem daqui pra lá, não leva o Wi-Fi. Por isso, cara, que ela tava desconfiando dos enable daquele aparelho de ontem. Que tava falando que o bitmap falou que não ia pra CPU e não tinha esquema elétrico pra conferir. Aí, ó. Vimos que o bitmap erra mesmo. Muito. Uma linha simples, era PMIC pro Wi-Fi, já não tem. Imagina um enable que saía do FPC, ia pro circuito de óxido DCDC pra depois ir pro Wi-Fi, pro CPU. Ele tá meio preguiçoso. O aparelho tá sem botão, cara. Vou ligar na pinça. Então, ó. Já viveu. Pior já passou. Já, tipo assim, eu sou ansioso pra caralho. Já tinha colocado lá. E isso já tem uns 3.3 antes de ligar. Já, Bluetooth já tá ligado. Já funcionou. Talvez fique até mais rápido agora. Aham. Olha lá, ó, Wi-Fi. Agora já não demorou a acordar mais, já tá. Parecendo Sim. Olha lá. 24, né? Tá feio. Ô, Aí está. chama! Wi-Fi agora.
100%. Agora sim nós vamos ter a 3.3. Virar do outro lado. Já que o layout me disse que a 3.3 não vem da PMIC, vamos aprovar ele. Então, ou seja, falha detectada no primeiro passo de análise, que era buscar as tensões, já demos falta de uma tensão, seguimos a análise completa até o final, aí tá, 3.3. Só receber. Ó. 3.3. E agora sim. Wi-Fi, ó. Completo. Achando a sinal até da Lua. Até Bolsonaro tá achando aí, ó. Eu ia falar que o Bolsonaro, quando esse nosso cara do Bolsonaro tinha sido sequestrado no lugar. Esse aí eu vou ter que trocar a tela, a bateria, que eu troquei. Repare em placa, botão interno, botão externo e tampa traseira. Tá, porra. Não, mas eu comprei 20 reais no jogo. Mais um, menos um. Próximo. Nokia. Nem olhava, cheguei lá e Não tem esquema? Na borda acho que tem, pô. Nem eu. Tem Oppo, Meizu, Vivo, não vai ter Nokia? Aí, ó, Nokia, ó. E tem muito aparelho, ó. Agora vai saber o modelo desse. Ó. Coloca Lumia, mano. Nossa. Vocês nem lembram disso aqui, né? Isso aqui quando eu comecei a trabalhar com celular, velho. Lumia 620, Lumia 520. Trocava só o touch. 530. Eu tinha, agora vamos caramba. Eu tava aquela tampa. Bom caralho, o índice sistema operacional Windows, uma merda. N8, que era o mais top da categoria da Nokia na época. Um dos primeiros touch capacitivo, que não era resistível. Esses outros Lumia era tudo resistível ainda. Nokia 305. Caramba, tô ficando velho mesmo. Qual que é o modelo desse Nokia aqui, ô irmão? O modelo do Nokia. Qual que é o modelo? Ah, faz tempo que você vai falar. Não, mas é modelo novo. É 5.1. Então fala que é Nokia 5.1. 5.3. Acho que é multilaser ou positivo. Nome do dispositivo. Nokia 5.3. Aí, ó, 5.3. Só Red Solution. Ó, mas tá, já tem uma coisinha, né?
independente se a placa é a mesma. Não tem Wi-Fi? É inútil. Uma Wi-Fi com motor de GPS. Ué, aí resolve. É um ou é outro. Só. Ah, esse aqui é o PMIC. E é Qualcomm ainda, cara. Não é uma PMIC. Como é que eu sei? Olha, VREG L1. Ah, se tem A, é porque tem sobrenome. Tem sobrenome que tem de outro PMIC. Já só de olhar. Quer ver, ó? A outra PMIC vai estar lá do outro lado, ó. Aqui o Wi-Fi. Olha lá, ó. A outra PMIC. Então tudo que sai da outra PMIC, ó, já é A também? Não, peraí. Aham. Ah, não, isso aqui é radiofrequência, é. Isso aqui é as alimentações que está vindo da PMIC A mesmo. Uma radiofrequência aqui. É uma PMIC só, cara. Ah, na verdade, cara, é porque aqui não. É porque tá falando de Wi-Fi, então o Wi-Fi só é alimentado por uma. Mas a outra tá aqui, ó. PMI 632. Que na verdade é um IF junto com o PMIC. É. Então vamos lá, ó. Se a gente for no Wi-Fi, ele tem que ter uma tensão de 1.8, nós já sabíamos. Uma tensão de 1.3, que aquele outro aparelho que nós analisamos agora não tinha, mas que eu desenhei no quadro, que é 1.3, coloquei 1.2. Outra tensão de 1.8, então duas de 1.8, uma de 1.3. E tá faltando uma, cadê a de 3 volts? Ah, ó, incompleto também. Ó. Não, 1.3. Aqui, 1.8. Aqui, outra 1.8. E essa vermelhona aqui, ó. Ah, 3V0. Aí. Agora sim. Esse tá completo, tá vendo? Todas as tensões que eu escrevi. Isso, resistor para trocar o nome da linha, tá vendo? Ó? Que o nome da linha. Não. Não, não é não. Um é vermelho claro, o outro é vermelho escuro, mano. Ó. Ok. Então já sabemos as tensões que tem que aparecer aqui. Agora onde é que tá a frequência? Não me fala a frequência, ó. Mas não tem problema. Por quê? Porque eu vou olhar qual que é o modelo do circuito, abro o circuito em outra placa, vejo que ball chega a frequência, tiro continuidade da ball para o capacitor, que com certeza vai estar em série ao redor, vou achar a linha da sequência, da frequência, na hora que eu soldar o circuito no lugar de novo que eu terminar a análise, aí eu meço a frequência por último, eu já vou saber de qual capacitor medir. Ou eu posso também procurar de forma aleatória aqui ao redor, condição reversa dos dois lados dos capacitores. O capacitor que não bipare nenhum dos dois lados, está em série. É ele que vai receber frequência. É só pensar um pouquinho que dá para chegar na mesma conclusão. Então, vamos lá. Vamos encerrar isso aqui.